que a toxina, ela é um procedimento que você faz rapidamente, tá? Rapidamente. Vamos colocar assim, exagerando. Você invista 30 minutos no procedimento. E o ticket médio vai ser de R$ 1.000 a R$ 1.250. Vai depender aí das suas características e de como que você vai lidar com isso, né? Que também são outras coisas para a gente conversar. Então, quando você faz uma série dessas, né? Aqui mostrando uma para vocês, né? Uma toxina botulínica aqui para vocês. Quando você consegue entender isso e também se desvencilhar do medo, é uma coisa muito importante. Porque aí você vai ter hora mais bem paga. E eu vou te falar assim, olha, 99% do resultado da toxina tá aqui, ó, tá na sua mão. Vou colocar 90 para diminuir um pouquinho para você, para não fazer muita pressão. Porque o que acontece? Eu uso alguns tipos de toxina botulínica. Eu uso predominantemente Botox, tá? Eu uso predominantemente Botox, mas eu uso também Nabota, eu uso Zelmin, né? Hoje em dia eu não uso mais Botulin nem Botolift, né? Por quê? Porque uma vez eu trabalhei com alguns lotes, eu tive uma sequência de reclamações de dores de cabeça e aí eu resolvi parar. Mas isso não quer dizer que a toxina botulínica também não seja boa, né? Não, necessariamente não é isso. Por quê? Porque assim, eu tenho vários colegas que usam e gostam e tá tudo bem, entendeu? Eu tenho aqui o meu ranking. Eu usava muito também Dysport, mas aí eu tive alguns momentos ali de ter algum contratempo com Dysport, a pessoa sentia um pouco mais pesada a testa e tudo mais, então eu uso Dysport especificamente em algumas pessoas. E assim a gente vai trabalhando de forma assim coerente. Uma das coisas que eu gosto de explicar para vocês e gosto de incentivar em vocês é não ficarem presos a nada e a ninguém. Nós estamos num mercado que eles nos oferece várias opções. Se ele te oferece várias opções, o que você precisa fazer? Você precisa ter as suas experiências e fazer seus testes. É claro que quando alguém que tem experiência, como eu estou mostrando aqui para vocês, os frascos que eu guardei em 2023, eu fiz eu quis guardar. Falei assim, vamos ver. No final das contas, aí na aula de sexta-feira, eu vou detalhar um pouquinho mais para vocês. O que a gente fez com tudo isso, né? O quanto que isso representa na estética 10K12. Porque se eu falo que eu te ensino a trabalhar 12 horas por semana e ganhar R$ 10.000 por mês com procedimentos estéticos, só com seringa, agulhas e produtos, eu tenho que te provar isso. E uma das provas cabais está aqui, né? Está aqui. E sexta-feira eu vou separar tudo direitinho, esses frascos, para ver se a conta fecha. Só com toxina botulínica, eu não vou nem falar, né, de bioestimulador, de preenchedores e tal, que tem um frasco maior do que esse de bioestimulador e preenchedores, né? Então, isso para você mentalizar e a gente fazer uma conta junto. Mas eu quero te dizer o seguinte, que quando você trabalha com toxina botulínica, a primeira coisa que você tem que ter em mente é que menos é mais. Porque toxina botulínica, você aplicou, você não consegue reverter. Muita gente tem a ilusão, fala assim, mas eu vou fazer radiofrequência, mas eu vou fazer administração de DMAI. Olha, gente, no momento que você aplicou a toxina botulínica e ela se instalou no músculo, isso é a curva, o auge da ação da toxina botulínica, prevista em qualquer bula de 15 dias,
Passou desse período, ela só vai sair daquele organismo depois de 4 a 6 meses. Se foi na concentração certa, se foi trabalhado do modo correto e tudo mais. Então, é isso que você tem que ter em mente. Então, por isso que eu te falo, olha, eu vou te mostrar aqui os pontos e tal, mas o que você precisa ter em mente? Menos é mais. Algum lugar você achou, putz, aqui acho que até mais. Se você está na dúvida, coloca menos, porque depois de 15 dias você vai ter a oportunidade de estar com o seu cliente, com a sua cliente novamente e complementar aquela dose. Aí você vai ter certeza que aquela situação, ela não se resolveu. Ou então, quanto a mais que você precisa. É claro que você vai ter clientes, com o passar do tempo, que você já sabe qual é a quantidade melhor para ele. Por quê? A grande vantagem da toxina botulínica é que ela é um procedimento recorrente. A pessoa que faz toxina botulínica, depois de 4, 6 meses, ela volta para fazer novamente. Então, olha só, olha como é uma bola de neve o negócio. Se você, estou começando agora. Se você fizer, por exemplo, esse mês, 2 clientes de toxina botulínica, vamos dizer que você fez R$2.000. 2 clientes, cada um pagando R$1.000. Pensa o seguinte, se você ficar por perto dele, ou dela, daqui a 4 meses, esses R$2.000 vai acontecer novamente. Sua renda, ela começa a ser previsível. Olha que legal. Então, isso você precisa ter na sua mente. Então, o atendimento, ele tem que ser muito bem feito. Você não pode transmitir insegurança para o seu cliente, tá? E aí, olha, a gente tem que falar um pouquinho a respeito de diluição, por quê? A gente tem 2 modos de diluir toxina botulínica, e esse é um ponto que muita gente erra e traz ali complicações para a sua vida. Por que eu falo que traz complicações? A pessoa erra na diluição, e aí o que acontece? Ela vai reclamar com quem ela comprou, ela vai ficar mal na frente do cliente e tudo mais. E, por exemplo, a gente trabalha com a representação de marcas de toxina. E a gente, muitas vezes, quando a pessoa reclama, ou a pessoa aponta algum tipo de dúvida, eu chamo essa pessoa para conversar. E aí, quando eu vou ver o plano de atendimento dela, quando eu vejo a questão da diluição e tudo mais, meu Deus, aí eu falo assim, olha, querida, não é a toxina, não é o produto, não é nem a conservação, o problema é a diluição enquanto você aplicou, entendeu? Então, nós temos hoje 2 tipos de diluição. A gente tem a diluição seca e a diluição molhada. Como que é isso? Por exemplo, vamos pegar aqui um frasco de toxina de 100 unidades. Essas 100 unidades aqui, gente, ela não aumenta nem diminui. São 100 unidades e ponto. Se eu colocar aqui 1 ml de soro fisiológico, eu vou ter 100 unidades. Se eu colocar 2 ml de soro fisiológico, que é a diluição molhada, eu vou continuar tendo 100 unidades. Só que mais o quê? Diluída. Então, por exemplo, na diluição seca, eu vou lá, administro 1 unidade, essa 1 unidade, ela vai estar ali em 0,1 ml. Acabou, é 1 unidade. Agora, se eu faço uma diluição molhada, dobrei o volume, eu vou ter que dobrar o volume de aplicação também para ter a mesma unidade. Por exemplo, 2 unidades numa diluição molhada corresponde a 1 unidade. Então, onde eu aplicaria 0,1 ml, eu tenho que aplicar 0,2 para ter 1 unidade. E é simples, né? Professor, me explica, eu fico confusa com isso. É porque o que acontece é o seguinte, gente. Te falei, aqui tem 100 unidades. Para fazer uma diluição a seca, que é 1:1, você vai diluir em 1 ml. Ok. Para fazer uma diluição molhada, a mesma 100 unidades, você está colocando em 2 ml. Se eu dobrei o volume, então no momento de aplicar eu também tenho que dobrar o volume para ajustar a dose.
Não significa que eu coloquei aqui 2 ml e eu transformei ela em 200 unidades. Essa é uma questão que ela é muito comum, principalmente com as pessoas inexperientes. Por isso que muitas delas têm dúvidas e têm medo e não têm coragem de ir em frente. Por quê? Porque parou nessa questão básica. E você veja, ó, toda vez que a gente estiver trabalhando com uma toxina, nossa mão tem que ficar aqui, ó. Estou mostrando no pessoal do YouTube. Ó, aqui, ó. Nada de ficar colocando a mão no frasco. Entendeu? Você vai fazer o procedimento, você precisa diluir uma toxina, bem, dilui ela lentamente. Enquanto você conversa com o seu cliente, dilui ela lentamente, deixa ela de repouso, no repouso ali. Enquanto você faz a marcação, o pó, que é um pó liofilizado, o que significa ser um pó liofilizado? É um pó isento, totalmente, 100% de umidade. E isso acontece com a toxina botulínica para a gente aumentar a estabilidade do produto. Porque a partir do momento que eu molho esse pó, que eu faço a diluição, ele passa a ter um prazo de validade. Botox, por exemplo, depois de diluído, na geladeira, são 3 dias de estabilidade. Depois de 3 dias, ela começa a perder potência consideravelmente. Entendeu? Se eu tenho 100 unidades, a partir do 4º dia, ela já vai estar 90, depois 80, vai rapidinho, né? Então, é uma questão de você prestar bem atenção nisso para evitar todo e qualquer tipo de problema. A Mari aqui no YouTube está perguntando assim, qual é a melhor diluição, seca ou molhada para aplicação? Mari, é assim, quando as pessoas, por exemplo, se eu for dar um curso e tenho ali pessoas que estão iniciando com o trabalho de toxina botulínica, geralmente a gente faz uma diluição molhada. Por quê? Porque a pessoa precisa de uma margem maior de erro para ela poder administrar, fazer a aplicação. Porque como vai de tracinho em tracinho, numa seringa pequena, o que acontece? Muitas vezes a pessoa perde a mão e aplica muito. Então, se eu faço ela mais diluída, é uma segurança a mais para o profissional, é uma segurança a mais para quem está recebendo. Então, depende. Mas, por exemplo, o profissional, depois que ele já tem uma certa experiência, melhor coisa é fazer a diluição a seco. Por quê? Você vai administrar menos volume, o músculo, geralmente das regiões onde a gente aplica, são músculos fininhos, e esses músculos, com muito líquido, ele começa a ficar entumecido. Porque você imagina, você vai aplicar numa glabela 4 unidades, você vai administrar 0,8 ml. Entendeu? Então, olha só. E aí você tem que tomar esse cuidado. 0,8, né, gente? 0,08 unidades. Então, aí começa a ter o volume. Quase 0,1, né? Então, começa a dar volume. E isso, às vezes, incomoda o cliente. Tá? Então, é assim. Para ficar claro para vocês. 100 unidades corresponde a 1 ml. Cada uma unidade corresponde a 0,01 ml. Tá? Quando você pega 0,1 ml, 0,1 ml são 10 unidades. Aí são 10, 20 e assim por diante. Então, esse é o cuidado que você deve tomar com a diluição. A diluição é um ponto muito importante. Agora, marcação. Vou falar um pouquinho a respeito de marcação. Muitas vezes as pessoas aprendem um tipo de marcação que é uma marcação padrão. Olha, não, você pega aqui a direção do olho, faz 2 pontos aqui, na direção do olho 2 pontos aqui, aí você faz um V aqui no meio da testa e tudo mais. Na verdade, gente, a primeira coisa que eu quero esclarecer aqui para você e desmistificar esse tipo de padrão, porque as pessoas têm um comportamento diferente. O músculo frontal, que é um dos que mais a gente faz pontos de aplicação, ele tem uma característica que ela não é padrão em todos os seres humanos.
Loucura isso, né? Mas é verdade. Por exemplo, é que eu não vou conseguir mostrar para vocês porque, né, minha toxina está em dia. Mas, por exemplo, o meu músculo frontal, ele se concentra aqui. Só forma ruga aqui no meio. Eu não tenho rugas que vêm para cá. Entendeu? Ela se concentra aqui. Então, é um músculo frontal que ele está com as suas fibras musculares concentradas nessa região. Já tem pessoas que você, quando eu pedir para fazer assim, põe para cima, aí a pessoa vai demonstrar só rugas nessa região. Então, por exemplo, a minha é só central, tem outras pessoas que é só nessa região da testa, e aí já tem aquelas outras que tem a convencional, que vai de fora a fora. Então, são 3 apresentações de músculo frontal, entendeu? 3 apresentações. Então, isso já faz com que você entenda que você vai ter que fazer marcações diferentes, você vai precisar usar uma quantidade de unidades diferentes para atender aquele tipo de cliente. Entendeu? Qual que é o padrão que eu uso? Eu pego a ruga central mais expressiva. Ali, a cada mais ou menos 1,5 centímetros, 2 centímetros, eu faço um ponto com 2 unidades. Em cima, mas em cima tem mais uma ruga, embaixo também tem uma ruga. Entre esses pontos, eu faço um outro ponto em cima, outro embaixo, mas como? Só com uma unidade. Assim, eu paraliso toda a testa. Certo? Corrugador. Eu vou ver a expressão do corrugador, olha. Meu corrugador, ele tem uma expressão razoável. É que ainda está com toxina. Então, olha, corrugador, a gente tem um par de músculos aqui, e ele geralmente trabalha nessa direção, né? Comprimindo o prócero. Então, tem muitas vezes as pessoas se preocupam em trabalhar o prócero. Vou colocar 4 unidades no prócero. Não. Se o prócero está aparecendo muito, é sinal que o corrugador está trabalhando demais. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aplicar mais toxinas aqui no corrugador, para ele comprimir menos o prócero, e eu gasto menos toxina no prócero. Você está entendendo qual que é a estratégia? E tem outra região. Essa região ao redor dos olhos. Quando a pessoa faz ali, né, aquela expressão e mostra os pés de galinha, então, em cima de cada ruga. Não é no leito, né? Porque ele faz uma ondinha assim. Não é embaixo, né? Não são nos vales. É na ponta da montanha. Na ponta que você vai fazer a aplicação. No gordinho, falando assim de uma forma que não dá para você esquecer. Porque como a pessoa vê a ruga, ela fala assim, não, vou aplicar na ruga. Não, não é na ruga, é bem, né, na ondulação que você vai fazer a aplicação. Tem pessoas que aí ela tem até aqui. Tem outras, gente, principalmente homens, principalmente aqueles homens que treinam muito e tudo mais, muitas vezes ele tem as rugas descendo. Então, ao invés de fazer só nessa região, você faz também mais para baixo, não muito mais para baixo, mas fortalecendo aquele tipo de aplicação. Então, você precisa trabalhar esse conjunto de bom senso, né? Então, professor, eu tenho medo de toxina. Por que você tem medo? Escreve aí para mim, por que você tem medo de toxina? Tem alguém que tem medo aqui de trabalhar com toxina? Escreve aí, eu. Eu tenho medo de trabalhar com toxina. Escreve aí, pode escrever. Eu. Ninguém tem medo? Que legal. Tenho medo de intercorrência. O Vinícius tem. A Cláudia Azuri falou, a Regilene também falou. Verdade. Me fala uma coisa. Vocês já fizeram práticas de toxina botulínica? Olha só. Olha o que a Mary falou assim, professor, eu tenho medo de alergia. Vou comentar sobre isso, Mary, fica aqui. Procuro
me preocupo muito com intercorrência. Olha, Thaís, eu tenho que te falar uma coisa. Só tem intercorrência quem trabalha. Quem não trabalha não tem intercorrência. Qual tipo de intercorrência que você pode ter com toxina de uma forma assim mais comum? É você pegar um vasinho e ficar roxo, tá? Então, qual que é a dica principal aí? É você eu tenho uma caneta, né? Chamo de caneta anestésica, que ela é geladinha. Essa caneta geladinha, ela diminui a sensação de dor. Então, quando eu presto atenção para evitar pegar um vaso, mas quando eu pego, eu já aviso a cliente. E eu paro com aquela caneta bem gelada, bem ali naquela região. E invisto um tempo, entendeu? E eu invisto um tempo. Para evitar que fique aquele roxo terrível e a pessoa fique ali desesperada. Tá bom? Essa é uma dica. Tá? Essa é a principal intercorrência. A Gislaine está falando aqui, eu tenho medo de pitose de pálpebra. Gislaine, eu vou te falar uma coisa, né? Baseado em um pouquinho de experiência, tá? Baseado em um pouquinho de experiência. Para você promover uma pitose, você precisa administrar, principalmente nessa região, um pouco abaixo da sobrancelha, no músculo orbicular do olho. E ainda tem uma região meio que central, específica para você pegar. Então, se você vai com humildade, seguindo, por exemplo, as orientações que eu te dou, dificilmente você vai sofrer com esse tipo de intercorrência. Vai por mim, acredite. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu respondi a Thaís também. Eu quero falar a respeito do que a Meire colocou aqui. A Meire Sanches falou assim, eu tenho medo de dar alergia. Deixa eu te contar uma história aqui. Eu tenho uma cliente, hoje ela é minha cliente, eu acho que já faz uns 4 anos. E ela veio fazer toxina comigo, e ela não me falou nada. Eu perguntei se ela tinha alergia, não falou e tal. Depois que eu terminei de aplicar a toxina nela, parecia que ela tinha tomado várias mordidas de marimbondo. Falei, moça, o que é isso? Ela falou, Nilson, eu não falei porque senão você não ia querer aplicar. Mas é assim, eu sou alérgica à toxina botulínica. Falei, caramba, mas você está sentindo falta de ar, você está sentindo algum tipo de prurido, está coçando o seu corpo? Ela falou, não, Nilson, isso daqui fica no meu rosto por 2, 3 horas, é padrão. E nela eu tinha usado Dysport, né? Como o halo da Dysport ela é mais aberto, aí ficou mais evidente ainda aquela alergia. E aí, o que eu fiz? Falei, beleza. Eu falei assim, nós vamos testar as toxinas, né? Vamos testar qual a toxina que te dá menor alergia. Ela chegou na casa dela, demorou 40 minutos para chegar na casa dela, chegou em casa, ela já me mandou uma foto, Nilson, pode ficar tranquila. E hoje em dia, a gente testou todas as toxinas nela, e a que menos dá reação é o Botox. Dysport nem chegar perto dela. Então, esse é o tipo de alergia. Mais uma informação para tirar esse medo seu. A dose que a gente trabalha de toxina ela é extremamente baixa e eficiente. Para você intoxicar uma pessoa, você precisaria de pelo menos 5.000 unidades de toxina. Um frasquinho desse tem 100. Entendeu? Então, é um produto extremamente seguro, mas você precisa ter um mínimo de noção e estar preparada para aquilo que você vai fazer. Entendeu? Deixa eu ver aqui no YouTube. Pitose também já falei. Eu tenho medo de trabalhar com toxina. Então, depois que eu te expliquei, continuou o medo ou deu um pouquinho de coragem? Hein? Conta aí para mim. É claro, né, gente? Se você tiver devidamente habilitada, se você fez ali um treinamento, se você fez um curso, uma capacitação, né? E que te deixou pôr a mão na massa. Deixa eu contar uma coisa aqui para vocês. Eu não sei se tem alguém aqui que participou disso, mas não sei se foi 21 ou 22.
acho que foi agosto de 22. Eu fiz um curso de toxina botulínica presencial e bioestimulador. Nós fizemos toda a teoria durante a semana, foram mais ou menos 10 horas de teoria, e fizemos só a prática presencial. E a gente começou a trabalhar às 9 horas da noite, trabalhamos até 9 horas da manhã, trabalhamos até às 9 da noite. Eu tinha ali 10 alunos, ou 12, não me lembro, e a gente atendeu mais de 40 pessoas. Chegou ao final do dia, os alunos estavam cansados. Então, quando você for fazer um curso presencial, certifique-se que tem modelo, que você tem a quantidade de modelo necessária para você ter a segurança. É claro que esse tipo de curso não é dos mais baratos, tá? Mas você vai investir uma vez só. Uma vez só você vai investir, tá? Então, é isso. Tenho interesse, preciso da técnica. Medo de pitose, já falei, morro de medo de intercorrência. Olha só, exatamente, queria que me explicasse sobre o ponto que fica embaixo do olho. Esse daí já é para um outro momento, não dá para te explicar isso agora, né? A pessoa falou de pitose, eu falei bastante aqui sobre pitose. Professor, a caneta pressurizada é confiável para aplicação de toxina? Não, não é. Porque você imagina o seguinte, quando a gente está com uma toxina aqui, a gente não pode nem fazer isso, porque isso quebra a estrutura molecular da toxina. Imagina você colocar numa caneta pressurizada e exercer uma pressão monstruosa que é para ela transpor a pele. Pode até se instalar, mas não vai durar, né? Pressurizada não combina com Botox. É isso mesmo, Vinícius, é controverso, também entendo dessa forma. Tem muitos que passam medo na gente. Não, não tem necessidade. É claro que você não vai fazer de forma irresponsável. Meu grande amigo. E aí, Marcelo, você tá bom? Marcelo é meu amigo, meu cliente aqui, tá aqui prestigiando. Muito esclarecedor, legal, que bom que foi isso. Obrigado, você tirou meu medo, que bom, que bom. O objetivo é esse mesmo. Eu tô super segura agora, legal, o objetivo é esse mesmo. Olha só o que o Ítalo tá arrumando aqui para nós. Ele tá falando o seguinte, para quem quiser participar de um curso presencial de toxina botulínica comigo, manda um direct, que o Ítalo vai ver quem quer e a gente vai organizar isso para final de março, aí a gente vai fazer uma agenda, tá bom? Mas pouca pessoa, pouca gente, muito modelo, para tirar medo de vez, tá bom? O Ítalo aqui entrou, já fez um desafio aqui para nós. Então, é assim, gente, tem bastante coisa aqui que eu quero te dizer. Bom, perfeito, né, gente? A gente tem aqui um cenário. Olha lá, a Giovana fez o 10K dela. Pessoal, essa semana eu tô aqui com vocês todas as noites. Todas as noites, às 19h07, eu vou estar aqui fazendo uma live com vocês. Por que eu estou fazendo isso? Para um aquecimento. Já estou começando aqui dar instruções, ensinando vocês a respeito da semana que vai acontecer a partir de segunda-feira. Nós vamos estar disponibilizando para vocês Estética 10K12 A Virada, onde eu ensino profissionais de saúde a faturarem R$10.000 por mês, trabalhando apenas 12 horas por semana, com seringas, agulhas e produtos, sem aparelhos, sem a sua própria clínica e trabalhando de modo seguro e eficiente. Vou te ensinar como que você faz esse passo a passo, como que você consegue assimilar o seu emprego atual, tá? Assimilar o seu emprego atual com a implantação da estética na sua vida. Porque tem muita gente que fez a pós,
fez curso, se capacitou, mas hoje não está trabalhando por quê? Porque ainda tem medo de largar seu emprego, e eu te recomendo que você não largue seu emprego, que você faça uma transição segura. Eu ensino vocês a fazerem essa transição segura. Então, você precisa, na verdade, assistir essas aulas.